Olá, boa tarde. Cartórios de todo o país têm prazo de 6 meses para se adequarem às novas regras de proteção de dados. As principais mudanças são na coleta, armazenamento, compartilhamento, descarte de dados. O objetivo é proteger as informações dos cidadãos. É esse um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de normas do Piauí e de Sergipe que aumentaram a lista de situações em que se aplica crime de responsabilidade. Ministros do Supremo começam a julgar ações que questionam as mudanças implementadas pela reforma da Previdência em 2019. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que medidas como a apreensão de passaporte para forçar pagamento de dívida não devem ter limitação temporal. O Supremo Tribunal Federal realiza hoje mais uma rodada da audiência de conciliação convocada pelo ministro Gilmar Mendes para tentar um acordo entre governo federal, estados e Distrito Federal quanto ao ICMS sobre os combustíveis. O ministro Gilmar Mendes é o relator de duas ações que questionam o impacto da redução do imposto nas receitas. O encontro, que deve durar todo o dia, tem a participação de representantes dos estados, do Distrito Federal e da União. No início da reunião, o juiz auxiliar Diego Veras, que está à frente da intermediação, explicou qual o papel do STF na busca de uma solução. O papel do Supremo, neste momento, é que vocês possam oxigenar as ideias, conversar entre si. O nosso papel aqui é de, literalmente, mediar e tentar conciliar, mostrando como é a jurisprudência. Então, o que nós iremos debater aqui, de certa forma, é uma antecipação do que poderá vir ser objeto de uma medida cautelar se vocês não chegarem a um acordo, ou de um julgamento de mérito no fim dessas ações de controle concentrado. Hoje, as partes debatem pontos da lei complementar que reduziu a arrecadação do imposto, diminuindo a receita dos estados. Os participantes avaliam se esses pontos estão de acordo com a Constituição e com a jurisprudência do STF. Também será discutida a ação de descumprimento de preceito fundamental, em que a União pede a limitação da alíquota do ICMS nos 26 estados e no Distrito Federal. A comissão especial foi criada pelo gabinete do ministro Gilmar Mendes para tentar pôr fim a um impasse que começou em junho deste ano. O ministro Gilmar Mendes é relator de duas ações que discutem a redução do ICMS sobre combustíveis, aprovada pelo Congresso. Segundo o ministro, esse assunto vai além da discussão técnica a respeito do tributo, porque envolve o Pacto Federativo e tem influência direta na vida dos brasileiros e na economia do país. O ICMS é uma das principais fontes de receita dos estados e, em 2020, representou 48% da arrecadação total. Na última reunião da comissão, no dia 16 de agosto, os estados apresentaram relatórios para afirmar que houve queda de receita após a mudança nos combustíveis e que o salto positivo que alguns estados registraram no ano passado não deve se repetir neste ano. Já a União argumenta que a forma como o imposto era cobrado sobre o combustível permitia a bitributação e que os estados tiveram recordes de arrecadação com os sucessivos aumentos de preços. A comissão tem até o dia 4 de novembro para tentar fechar um acordo. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, adiou a audiência pública sobre rol taxativo da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Barroso é relator de 5 ações que estabelecem a competência da agência para definir a amplitude das coberturas dos planos, regulam o procedimento de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar e afirmam o seu caráter taxativo. Bom, o adiamento foi motivado pela aprovação de um projeto de lei sobre o tema que espera sanção presidencial. Caso permaneça a necessidade da audiência, novas datas serão definidas e divulgadas. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de normas do Piauí e de Sergipe que aumentaram a lista de situações em que se aplica
crime de responsabilidade. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. As constituições do estado do Piauí e Sergipe foram questionadas em relação aos dispositivos que concederam às assembleias legislativas prerrogativas de convocar autoridades para prestar informações sobre assuntos previamente determinados e também estabeleceram que a recusa ou ausência injustificada caracterizava crime de responsabilidade. Todos os ministros seguiram o posicionamento da relatora ministra Rosa Weber sobre a obrigatoriedade das constituições estaduais seguirem o modelo previsto na Constituição Federal. No voto, ela registrou a impossibilidade dos estados legislarem sobre crime de responsabilidade, já que esse assunto é da competência da União. Somente lei nacional pode definir crime e estabelecer as regras sobre o processo e julgamento dos agentes políticos envolvidos. De acordo com os ministros do Supremo Tribunal Federal, houve desrespeito à separação dos poderes, porque os estados não poderiam ter ampliado a lista das autoridades sujeitas à fiscalização direta do poder legislativo. No caso da Constituição do Estado do Piauí, foi declarado inconstitucional requisitar informações dos diretores-presidentes de órgãos da administração indireta, enquanto que na Constituição do Estado de Sergipe ficou proibido convocar dirigentes de órgãos da administração indireta, incluindo as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Para o plenário virtual, o trecho da lei sergipana, que definiu ser crime de responsabilidade a recusa ou fornecimento de informações falsas por parte do governador do estado, também não está de acordo com a Constituição Federal. Em ambos os casos, em ambos os estados, o prazo para prestar informações por escrito não pode ser inferior a 30 dias. E ainda no âmbito do plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar hoje ações que questionam as mudanças implementadas pela reforma da Previdência em 2019. Serão analisadas 8 ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tema, todas sob a relatoria do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Os autores dos pedidos questionam regras de transição para a aposentadoria, mudança do cálculo da pensão por morte, o sistema de progressividade de alíquotas de contribuição, a anulação de benefício concedido pelo regime próprio de previdência social, entre outros. Luiz Roberto Barroso votou pela improcedência dos pedidos e declarou a validade de todas as regras questionadas nas ações. Os ministros do STF têm até a próxima sexta-feira para apresentar voto no plenário virtual da Corte. O Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça para que o governo do Distrito Federal restabeleça o serviço integral do SAMU no DF. As atividades do SAMU estão parcialmente suspensas no Distrito Federal desde 2015, após a Controladoria Geral da União constatarem uma fiscalização e irregularidades na gestão do serviço. Desde então, o Ministério da Saúde interrompeu o repasse de recursos federais da União, porque o GDF ainda não adotou nenhuma medida para regularizar a situação, o que motivou o MPF a entrar com uma ação na Justiça com pedido de liminar sob pena de aplicação de multa à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O MPF também solicitou uma audiência de conciliação com a participação da União e do Distrito Federal. O Tribunal Superior Eleitoral, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, lançou ontem à noite a campanha pela paz nas eleições 2022. A ação ocorreu em partida válida pela semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Fluminense. O início do jogo contou com uma urna eletrônica inflável no centro do campo, com o objetivo de mostrar apoio ao sistema de votação. Faixas com dizeres em prol de eleições pacíficas, limpas e que espelhem fielmente a vontade do povo também entraram em campo.
As recomendações de paz das eleições também estavam presentes nas flâmulas, trocadas entre os capitães dos dois times. A campanha também foi destaque em sessão plenária do TSE, realizada antes da partida. Para o presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, o respeito entre candidatos e eleitores e as regras do pleito deste ano devem prevalecer em todos os momentos. Assim como no esporte, adversários não são inimigos. Adversários devem se respeitar, adversários devem jogar a regra do jogo, que no caso eleitoral é a legislação eleitoral e é a Constituição. Então, também é um momento importante para que nós consigamos, como estamos chegando no dia das eleições, dia 2 de outubro, com tranquilidade, com serenidade, para que possamos ter a festa da democracia, que é o momento em que o eleitor escolhe seus representantes. Veja a seguir no próximo bloco. Cartórios têm 180 dias para adequação às novas regras de proteção de dados. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A Justiça Eleitoral trabalha com muito afinco e tem um quadro de funcionários que é o que garante a eleição. Não são os juízes, os que passam temporários, que passam por lá em todas as esferas. São os funcionários da Justiça Eleitoral que, com amor e muita dedicação, exercem as suas funções e garantem um pleito seguro, honesto, correto e, principalmente, rapidamente apurado. Cartórios de todo o país têm prazo de 6 meses para se adequarem às novas regras de proteção de dados. A determinação é referente ao provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, que busca consolidar a cultura de proteção de dados pessoais. Procedimentos de rotina feitos nos cartórios, como a forma de elaborar relatórios, revisão de contratos, gestão de pessoas e até serviços extrajudiciais, a partir de agora devem ser feitos com mais rigor na segurança. As principais mudanças são na coleta, armazenamento, compartilhamento e descarte de dados. Isso para proteger informações dos brasileiros, como data de nascimentos e óbitos, filiação, parentalidade e patrimônios. A nova forma de trabalho dentro dos cartórios é resultado de quase 1 ano e meio de análise da Corregedoria Nacional de Justiça. Foram considerados pontos desde o cumprimento do dever constitucional de fiscalização e a regulação das atividades cartoriais. O roteiro de trabalho tem 16 capítulos e foi determinado no provimento publicado pelo Conselho Nacional de Justiça em agosto deste ano e também segue a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em agosto de 2020. O aplicativo de processos administrativos que unifica o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho, do TRT-5 da Bahia, pode ser adotado por todos os tribunais regionais do trabalho. Voltado aos magistrados e servidores da Justiça do Trabalho, o aplicativo permite realizar, por meio do celular, consultas e autoatendimento de serviços oferecidos. Nos celulares, com apenas alguns cliques, os aplicativos facilitam a vida de quem tem a rotina corrida. O TRT da Bahia tem acompanhado essa evolução e investido em desenvolvimento. Mais um exemplo é a nacionalização do JT-CIGEP, Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho. A nacionalização foi pedida pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, em março. E o que é que isso traz de positivo? Além de uma carteira funcional digitalizada, acesso a contra-cheques, a licenças, a valores, pesquisas de férias, que o servidor, porventura, precisa, tudo aquilo ele vai ter em mãos no seu próprio celular. De fácil uso, autoexplicativo, basta que o aplicativo seja baixado, seja no iPhone ou seja no Android. Para o juiz do TRT-5 e auxiliar da presidência do CSJT, Firmo Leal, a dedicação à produção de soluções tecnológicas tem sido uma marca do regional. Nós fomos pioneiros, né, na implantação do sistema, nós TRT-5, nós já tínhamos o nosso JT corporativo, né, e aproveitamos toda a experiência que nós tínhamos no desenvolvimento tanto do JTE, que é o
o aplicativo judicial quanto o nosso JT corporativo, né, para implementar essa ferramenta agora em âmbito nacional, para todos os TRTs. Para alinhar a implantação do sistema em todo o país, foi realizado um webinário com a equipe técnica dos tribunais, uma forma de garantir que cada regional possa adotá-lo de acordo com suas necessidades. É um desenvolvimento muito específico, não é a mesma coisa do que desenvolver um sistema para o PC, né? O sistema de aplicativo ele é muito dinâmico, né? Nós temos sempre correções a serem feitas, né? Mas o time aí da TI é muito bom. O gerente do projeto e servidor da Secretaria de Tecnologia do TRT5, André Muniz, explica mais detalhes. O aplicativo pode ser feito de forma incremental. Então, os tribunais eles podem ir aderindo de forma incremental a essas funcionalidades. Para ter acesso às funcionalidades do aplicativo, a pessoa precisa entrar com seu usuário e senha que ele já está habituado a usar nos sistemas do tribunal. Então, da mesma forma que ele tem acesso à sua folha de contra-cheque no sistema web do tribunal, ele também vai ter acesso ao mesmo usuário e senha para ter acesso no aplicativo. A importância foi tão reconhecida a ponto da gente ter nacionalizado. Eu tive informação que já tem um tribunal que já chegou a implementar, e isso mostra que se a gente tem menos de um mês, né, que o aplicativo foi nacionalizado, significa que os tribunais se interessaram. Então vai ser algo muito positivo e eu acho que todo servidor deve começar já a experimentar. A Justiça do Trabalho, eu percebo assim, pelo menos na parte técnica, ela tem feito um movimento de nacionalizar os aplicativos, os sistemas corporativos de modo geral. Isso facilita para todo mundo, né? Padroniza procedimentos de trabalho, as ferramentas elas se tornam padronizadas, né, para todo o Brasil e a gente acaba criando uma rede de cooperação. Veja a seguir. Mandado de segurança não serve para contestar parecer sobre autodeclaração de cotista em concurso. Os detalhes da decisão você confere em instantes. Voltamos já. Todo mundo tem muitas dúvidas em relação à utilização das urnas eletrônicas, em relação à sua confiabilidade, lisura e imparcialidade nas eleições. É importante que se saiba de antemão que o eleitor hoje ele pode procurar o TSE e perguntar sobre essa segurança digital da urna eletrônica e ser esclarecido disso, assim como os outros órgãos são, a OAB, o Ministério Público e os partidos e coligações que volta e meia pedem esses testes, que esses testes sejam realizados de maneira pública. O Ministério Público Federal apura a situação da educação infantil em municípios de Minas Gerais. Garantir educação pública de qualidade para as crianças do estado de Minas Gerais. Esse é o objetivo de um procedimento instaurado pelo MPF no estado, que investiga a situação da educação infantil em Uberlândia e em outros 13 municípios. Agora, mais 74 localidades estão no radar do MPF. O procedimento apura não só a situação das obras de construção e reforma das creches e pré-escolas, mas especialmente a quantidade de vagas disponíveis e o efetivo funcionamento dessas unidades de ensino que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que mandado de segurança não serve para contestar parecer sobre autodeclaração de cotista em concurso. O colegiado entendeu que é inadequado o uso do mandado de segurança para a defesa de candidato que pretende continuar concorrendo em concurso público na cota reservada para pessoas pretas ou pardas, quando a comissão examinadora de heteroidentificação não confirmou a sua autodeclaração racial. Segundo o processo, o candidato havia se declarado pardo quando fez a inscrição no concurso. No entanto, os membros da comissão de heteroidentificação, designada para avaliar a condição do candidato, invalidaram a autodeclaração dele como afrodescendente, mesmo após a apreciação de recurso administrativo instruído com fotografias e laudos emitidos por médicos dermatologistas. No recurso apresentado ao STJ, o candidato alegou falta de clareza nos critérios da comissão e que a decisão administrativa não foi adequadamente fundamentada.
O relator, ministro Sérgio Cuquina, explicou que a opção pelo mandado de segurança somente será adequada quando os fatos puderem ser comprovados de forma incontestável. E no caso em julgamento, os elementos apresentados pelo candidato não são capazes de invalidar, à primeira vista, a conclusão da comissão que não o reconheceu como pardo. E no trâmite do mandado de segurança, não há espaço para a produção de provas. Ao decidir pela extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, o ministro ressaltou ainda que, se o candidato quiser, poderá ajuizar uma ação comum para defender seus interesses, como prevê a lei que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo. Já a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que medidas coercitivas atípicas, como a apreensão de passaporte para forçar pagamento de dívida, não têm limitação temporal. Por maioria de votos, o colegiado entendeu que as medidas coercitivas atípicas, como a apreensão de passaporte de pessoa inadimplente, podem ser impostas pelo tempo suficiente para dobrar a renitência do devedor, para efetivamente convencê-lo de que é mais vantajoso cumprir a obrigação do que, por exemplo, não poder viajar para o exterior. Com esse entendimento, foi negado habeas corpus a uma mulher que pretendia reaver o passaporte apreendido há 2 anos como medida coercitiva atípica para obrigá-la a pagar uma dívida de honorários advocatícios de sucumbência. De acordo com o processo, a mulher, a filha e o genro dela perderam uma ação judicial e foram condenados em abril de 2006 ao pagamento de honorários advocatícios, estipulados na época em R$120 mil, valor que atualmente, com juros e correção monetária, é de R$920 mil. Na execução movida pela advogada a quem a mulher deve os honorários, foi alegado que a mãe e a filha são empresárias do ramo de petróleo e combustível e que havia muitas outras execuções ajuizadas contra elas. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a ordem judicial de retenção dos passaportes, porque passados mais de 15 anos do início do cumprimento de sentença, a dívida não foi paga e não houve o oferecimento de bens à penhora pelos executados. No habeas corpus submetido ao STJ, a mulher ofereceu 30% dos rendimentos como aposentada e pensionista, equivalente a um pagamento mensal de aproximadamente R$ 1.500 para quitar a dívida e liberar o passaporte. O voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, prevaleceu no colegiado e ela afirmou que a proposta é até mesmo desrespeitosa, pois seriam necessários 50 anos para a quitação total da dívida e também porque a devedora tem 71 anos de idade, sendo razoável inferir que nem mesmo metade da dívida será paga. De acordo com a ministra, não há nenhuma circunstância fática que justifique o desbloqueio do passaporte da paciente e que autorize, antes da quitação da dívida, a retomada de suas viagens internacionais. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, excelente fim de semana para todos vocês. Temos um encontro marcado na próxima segunda-feira. Eu te espero até lá. Tchau, tchau.